Olá, meu nome é Amanda Lousada, eu sou sócia aqui da Olimp Investimentos e eu aceitei o desafio de entrevistar uma das pessoas mais relevantes no mercado financeiro. Começa hoje então o Invista com a Olimpo. A ideia é fazer um bate-papo descontraído e trazer muito conteúdo para ajudar você a tomar as melhores decisões de investimento para o ano de 2024. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like e um comentário com o assunto dos próximos vídeos que você gostaria de ver por aqui. Direto dos estúdios da Olimpo, para você, está começando agora o Invista com a Olimpo. Na Olimpo Investimento, nós estamos de olho no futuro do mercado da assessoria financeira. O foco no cliente nos trouxe até aqui e nós vamos seguir assim. Em 2024, nós vemos oportunidades promissoras tanto no âmbito de investimento quanto no âmbito de serviços financeiros. Nos diferenciamos pela personalização e pelas escolhas das melhores estratégias de investimentos para os nossos clientes. Nós estamos aqui para ajudar você a alcançar o seu objetivo financeiro de uma forma eficiente e segura. E com isso trouxemos nada mais, nada menos que o nosso CEO Guilherme Covolo, que além de CEO é sócio fundador aqui da Olimp Investimentos, possui mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro, tendo passagem pelo Itaú Unibanco, Santander e Quiné Investimentos. Guilherme, é um prazer te ter hoje aqui no nosso canal. Prazer é meu de estar aqui na ilustre presença da Amanda, nossa sócia, né? Também está tocando super bem aí a parte de mesa de produtos, né? E, pô, sempre esteve com a gente, já tem quanto tempo que a gente se conhece, né? Mais de 3 anos, né? 3 anos, né? Pô, legal. Vamos lá, estou ansioso aqui para as perguntas. Obrigada. E ansioso para contribuir aqui com informação. Guilherme, muito obrigada pelas suas palavras e eu separei algumas perguntinhas aqui para a gente falar um pouquinho sobre o mercado de assessoria financeira, que é um mercado que vem crescendo bastante, né? Mas também a gente vem tendo bastante transformações nos últimos anos. Sim. E eu queria ouvir de você, como você enxerga esse mercado daqui para frente? Legal. Acho que o mercado de assessoria financeira, ele mudou bastante nesses últimos anos, né? Então, se a gente parar para pensar, assim, a XP tem um pouco mais de 20 anos, né? E ela foi um player super disruptivo na entrada do nosso mercado, né? Então, ela trouxe, principalmente para o investidor comum, né? Aquele público mais de varejo, vários produtos e serviços financeiros diferenciados ao longo dessa trajetória de mais de 20 anos, né? Então, e a gente faz parte, né, como escritório credenciado aqui da XP, dessa história, né? Então, e aí ao longo dessa história a gente vê muito esse novo entrante, né, a XP especificamente, trazendo títulos de terceiros, investimentos como fundos de investimentos de casas independentes para o investidor comum, né? E trazer investimentos que de fato são diferenciados quando comparado com o que o banco há 15, 20 anos tinha na prateleira de produtos financeiros naquele momento, né? E a Olimpo, ela completou 4 anos em março agora, né? E quando a gente compara o mercado de 15, 20 anos atrás com o mercado de 4 anos atrás, que foi logo quando eu fundei com os meus demais sócios aqui a Olimpo, ele é um pouco diferente, tá? Então a gente entrou no mercado no qual já existia produtos e serviços financeiros oferecidos pela plataforma da XP, que já estava super completa, né? E o nosso mercado, ele precisava, o mercado especificamente de DTVM, né, assessoria de investimento, precisava de profissionais cada vez mais qualificados. Então não é à toa que 80% do quadro da Olimpo é formado por pessoas que têm CFP, né, que é um selo ali de qualidade para o mercado. E aí a gente surfou essa onda de que ter profissionais super bem qualificados, né, com conhecimento completo de finanças, conhecimento completo de investimentos, conhecimento completo de planejamento financeiro e patrimonial, somado a uma plataforma, que é a plataforma da XP,
onde entregava produtos e serviços, produtos financeiros de qualidade, fez com que a gente conseguisse chegar para o investidor comum com uma entrega diferenciada, né? Então, essa foi a tese há 4 anos atrás, com o surgimento aqui, a fundação da Olimpo, né? E aí, assim, eu tô falando um pouco do que foi, né, o mercado e resumindo esses 4 últimos anos de Olimpo, né? E aí, naquele momento, há 4 anos atrás, era muito... precisamos estar próximo do cliente, né, sobretudo. Então, estreitar esse relacionamento. Precisamos chegar com uma conversa de qualidade e somar com esses produtos que estão na plataforma da XP. Isso há 4 anos atrás. Só que o mercado financeiro é muito rápido, né? Sim. Então, e aí passou um ano e a gente percebeu que as coisas começaram a mudar. Então, primeiro, segundo ano de Olimpo era suficiente ter esses profissionais qualificados e ter produtos lá da plataforma, tá? Depois disso, a gente percebeu que a gente precisava de mais especialistas, né? Então, foi quando começaram a surgir estruturas dentro da Olimpo. Então, que é uma estrutura que você está, inclusive, que é a mesa de produtos. Sim. Né? Então, que são pessoas direcionadas a acompanhar o mercado, né? Principalmente o mercado de bolsa, oscilação de curva de juros, acompanhar mercados mais complexos para fomentar a equipe de assessoria, de informação de qualidade e também chegar com o cliente com a informação em primeira mão ali e levar para esse cliente essas informações para tomar decisão rápida de qualidade em mercados mais complexos. Então, eu sei que estou me estendendo um pouco aqui na resposta, mas eu vou chegar no ponto aqui. Eu já vou até fazer minha segunda pergunta aqui, que você já está basicamente respondendo a minha segunda pergunta, né? Então, a Olimpo, ela completou 4 anos agora em março, né? E o que trouxe a Olimpo até aqui nesse patamar e o que vai nos levar adiante? Tá bom, legal. Que é um pouco do que eu tava falando. Do que você está falando, só continua. Legal, boa. Então, como eu estava falando, a gente começou a estruturar. Eu acho que é muito... Esses 4 anos de Olimpo, e onde a gente chegou, né? 2 G20s, todos os selos ali que a XP nos proveu, toda essa visibilidade do mercado, veio com essa tomada de decisão estratégica do management em fazer processos estruturantes nesses 4 anos que provesse qualidade do atendimento para o cliente, tá? Então, e aí uma estrutura que eu estava falando é a estrutura da mesa de produtos, né? A qual você faz parte. E aí essa mesa, ela é justamente levar essa informação de qualidade para o investidor tomar decisão rápida da carteira de investimento dele em mercados complexos. B3. Então, o investidor ele não consegue acompanhar uma ação on time ali, acompanhar o resultado, acompanhar o que está acontecendo no mercado de minério, ele não consegue acompanhar o que está acontecendo no mercado de petróleo, muito menos economia global, né, que é super complexa. Então, a mesa de produtos consegue fazer isso e falar assim, vamos trocar essa ação para essa, vamos trocar essa renda fixa para esse título de renda fixa, um CDB para um crédito privado. Por quê? Porque o spread de crédito oscilou, porque essa empresa está para reportar um resultado muito melhor do que o mercado acredita que vai reportar. Enfim, e aí isso foi ao longo do processo, né? A gente começou sempre com core business de investimento. Então a mesa de produtos surgiu ali no primeiro ano de Olimpo, entendendo esse perfil do investidor que buscava mais informação, né? Um investidor ali um pouco mais complexo, né? Que queria informação de ponta. E aí, no segundo ano, a gente começou a entender que a Olimpo ela não era só um escritório dedicado a investimento, né? A gente estava tratando de sonhos das pessoas, a gente estava tratando da vida das pessoas e das famílias como um todo. E a vida das pessoas e das famílias como um todo é um pouco mais complexa do que só investimento, né? Então, essa é a verdade. Então, a gente começou a criar estruturas alternativas, como, por exemplo, a mesa Wealth, que hoje é liderada pelo Felipe e pela Silvia, né? Então, em algum momento, eu acho que eles vão ter a oportunidade de vir aqui conversar com você, né?
E aí a ideia era ali entender de fato a família, entender de fato qual é como é que é a vida do investidor, porque isso impacta diretamente na alocação estratégica das carteiras de investimentos e também impacta diretamente no risco que o investidor está tomando. E aqui eu não estou falando de risco do mercado financeiro, né, oscilação de bolsa, estou falando de risco da vida. Como, por exemplo, uma sinistralidade, né, que pode acontecer com um carro, com uma casa, ou com a própria vida. Né? Então, e como que essas sinistralidades podem impactar a pessoa que está com a gente, aquela pessoa que a gente tanto ama, seja um filho, uma esposa e tudo mais. Então, e aí no segundo ano a gente cria a mesa Wealth. Na sequência, a gente entende que, putz, a vida do investidor empresário, né, é um pouco mais complexa também. Haja visto a gente que somos empresários, né? Então, e aí a gente cria a mesa Corporate, né? Então, que hoje é liderada pelo Alberto Calazans, ele também vai ter oportunidade de vir conversar com você, tenho certeza. Vai. E que é composto pelo Calazans, o Rodolfo e o Renan. Né? E ali a ideia é analisar o fluxo de caixa das empresas, entender como as empresas conversam com o patrimônio da pessoa física, entender quais engenharias financeiras a gente consegue ser atuante para diminuir alguma carga tributária, melhorar a eficiência de alocação de caixa, entender qual o custo de capital da empresa para diminuir esse custo de capital com algum tipo de estrutura de financiamento ou estruturas mais complexas que envolvem não só financiamento, mas mercado de câmbio. Então, a especialidade ali dessa estrutura é justamente entender as empresas e outros serviços e produtos financeiros. E aí isso foi assim, do segundo para o terceiro ano. E aí a Olimpo se tornou algo mais complexo no ponto de vista corporativo, mas muito mais completo para o investidor. Né? Então, hoje eu tenho certeza que até um conceito de marca que a gente trouxe aqui no ano passado, que é o Olimpo Solution. Né? Então, que depois dessas estruturas criadas, a gente entende que o investidor pode ter a vida dele em um só lugar. E a gente consegue, com essas estruturas, entregar para ele a solução, né, para o atingimento dos sonhos, ou se não, a minimização das preocupações e dos riscos que pode se ter na vida desse investidor especificamente. Então foi isso, né? Essa foi a história da Olimpo. E aí tem muita gente que gosta que fala dos atingimentos, né, G20, e 2,3 bi. Que a Olimpo foi o primeiro escritório a se tornar G20 no primeiro ano. Exato. Foi o primeiro escritório da XP a ter G20 no primeiro ano. E o primeiro a ter G20 de segundo ano, porque no segundo ano de vida a gente também foi G20. Assim, eu acho que não tem nenhum outro escritório que foi G20 nos 2 primeiros anos. Assim, então, isso marcante é uma coisa mesmo. que a gente se orgulha bastante. Né? Mas, e aí só para concluir, eu acho que esses atingimentos, na verdade, eles nunca foram buscados de fato. Uhum. Nunca foi um objetivo, seja 20, bater 2 bi, bater... Foi uma consequência. Foi uma consequência de uma organização boa e de tomadas de decisões corretas. E a nossa cultura, né, que é uma cultura que eu acredito que seja muito forte, assim, que é voltada a pessoas, né, que fez com que a gente conseguisse chegar onde chegou. Muito bacana, Guilherme. É um atendimento literalmente 360 que a gente entrega aqui para o nosso cliente. Total. Olimpo Solution. Olimpo Solution. E diante aqui o cenário que nós temos para 2024, o que você vê de oportunidade para o nosso cliente Olimpo? Não só no âmbito de investimento, mas serviços, produtos financeiros em geral. Legal. Eu acho que é sempre desafiador pensar no futuro, né? Porque, como eu disse aqui no comecinho, a gente vive um mercado super complexo, que é o mercado financeiro, e além disso, estamos no Brasil. Então, no Brasil, a regra do jogo muitas vezes muda a cada 4 anos. Né? Então, pensar no futuro sempre é um desafio. Né? Então, mas a gente sempre busca tomar as decisões de investimento para a Olimpo e de direcionamento estratégico da empresa em si, olhando para a melhora na qualidade do atendimento do nosso cliente. Porque o que nos suporta aqui são os clientes, tá? E eu acredito que
nos próximos 2 ou 3 anos, algumas estruturas complementares para o Olimpo devem ser desenvolvidas, como, por exemplo, hoje existe a possibilidade de atuação, né, e aí é uma nova linha de negócio, né, como consultoria. Então, você ter a possibilidade de assessorar o cliente onde quer que ele esteja em termos de instituição financeira, né? Então, você tem lá o cliente, independentemente de estar na XP, independentemente de estar no Itaú, de estar no Bradesco, no BTG, em qualquer outro player de mercado, você poderia assessorá-lo a tomar as decisões mais corretas possíveis, tá? Então, é uma estrutura na qual a gente vê com carinho e acho que pode agregar mais valor ali para o investidor. Isso tem sido muito cogitado no mercado, tem vindo muito à tona, que é algo que a gente tem olhado e pensado em formas a levar esse tipo de solução para o nosso cliente, tá? Para esse ano e para os próximos anos, a gente também tem uma cabeça aqui de talvez buscar ter formas de montar estruturas exclusivas para os nossos investidores. O que eu quero dizer com isso, tá? E aí, traduzindo aqui mais para uma questão mais simples, tá? Porque o investidor hoje não poderia ter um fundo de investimento exclusivo. Quais são as vantagens dele em ter esse fundo de investimento exclusivo e como a gente consegue fazer isso para ele em termos regulatórios, fiscais, tributários e do business em si. Né? Ou como, por exemplo, por que a gente não pode montar uma holding patrimonial para o investidor no qual tem buscado a sucessão e facilitar essa sucessão para a segunda ou primeira geração dele. Então, só que para isso a gente precisa de profissionais diferentes, né? E também de verticais dentro da empresa diferentes, como foi a mesa de produtos, como foi a mesa Wealth, como foi a mesa Corporate. Então, que é algo que a gente tem olhado como uma oportunidade para o futuro, tá? É que eu estou trazendo sempre no âmbito corporativo, tá, Mandinha? E referente a 2024, Guilherme? Tá, para investimento? Para investimentos. Tá. Então, a gente fechou 2023 com... 2023 foi um ano desafiador para a indústria, essa é a verdade, Bastante. né? A gente passou, começo de 23 até o final de 23, a gente passou por altas de taxa de juros ainda, né? E isso gera um comodismo por parte do investidor pessoa física na seleção dos seus investimentos. Então é normal, você tem uma taxa de juros acima de 13%, a tendência é que o investidor permaneça com os seus investimentos ali aplicado no CDI. No CDB, LCIs e tudo mais. O famoso 1% ao mês. 1% ao mês, sem risco, né? Sim. E o nosso trabalho, sobretudo, ter profissionais altamente capacitados para entender os movimentos de mercado e superar o CDI, com tomadas de decisões táticas e estruturais para a carteira do investidor. Quando o CDI está muito alto, é mais difícil tomar essas decisões táticas e estruturais, né? Com certeza. Então, 2023 não foi um ano fácil para aquele investidor que estava tomando risco. No entanto, no final de 23 a gente começou a passar por um cenário de soft landing, né? Então, que é o quê? Existia um medo ali no finalzinho de 23 de que a inflação estaria descontrolada e os Estados Unidos precisaria manter a taxa de juros mais alta. Isso provocaria uma taxa de juros estruturalmente mais alta em todas as outras economias, porque a gente parte do princípio que o juros dos Estados Unidos é o juros base global. Então, todo o risco, o menor risco dos ativos financeiros está lá nos títulos norte-americanos. Então, como os Estados Unidos poderia deixar os juros mais altos, naquele cenário de inflação mais alta no final de 23, o mercado tinha muito receio. No entanto, isso foi revertido e, como eu disse aqui, criou-se uma tese entre os economistas de que a economia global passaria por um momento de soft landing, né? Então, pouso mais tranquilo. E foi o que aconteceu até agora. Então, a inflação nos Estados Unidos diminuiu. Isso permitiu com que a perspectiva de taxa de juros
para a economia americana fosse mais baixa para esse ano aqui. E quando a perspectiva de taxa de juros da economia americana é mais baixa, isso reflete em todas as outras economias. E aí o Campos, né, presidente do Banco Central, conseguiu ali trazer a taxa de juros para um nível mais baixo do que se viu em 2023. Né? E quando os juros caem, e aí cabe a gente aqui com a nossa capacidade, né, intelectual e toda a nossa experiência, quando os juros caem, os ativos de risco tendem a subir. Então, eu tenho uma crença que para 2024, com esse cenário mais benigno da economia global, essa queda de taxa de juros que o Banco Central tem promovido, e ainda por cima um PIB, uma perspectiva de crescimento acima daquela que a gente esperava no final de 2023, todo esse fator deve gerar um movimento de risk-on na carteira dos clientes. Né? Então, os clientes vão buscar mais exposição em equities, né? Então ações, os clientes vão buscar mais exposição em fundos imobiliários, que é algo que a gente vai fazer super bem, né? Sim. Só um adendo aqui, a Olimpo é o escritório que ganhou durante todos os anos consecutivos como escritório referência em alocação em fundo imobiliário. Exato. Né? Tem até um toda a XP, tem troféu aqui. Tem troféu. Já a gente pega para mostrar para a turma aqui. Sim. Mas, então, fundo imobiliário, ações, como eu disse, ativos pré-fixados de renda fixa, né? Então você trava a taxa de juros no nível mais alto, ativos indexados aí ao IPCA, e aí entra o nosso core. É o que a gente sabe fazer melhor. É o que a gente sabe escolher ali os ativos de forma eficiente para o cliente não deixar aquele 1% ao mês na mesa, né? Uhum. Que você comentou aqui. Então, e a gente consegue fazer isso com uma boa alocação da carteira dos investidores. Bacana. Resposta bastante completa. Boa. Guilherme. Obrigada. Boa, valeu. Como sempre. E mudando um pouquinho de assunto aqui, referente à abordagem que a Olimpo Investimento tem no mercado de assessoria financeira. Como que a gente se diferencia dos nossos concorrentes? Pô, legal. Acho que assim, um pouco das respostas aqui e toda essa história que eu trouxe da empresa já é um diferencial, tá? Mas eu vou tentar trazer o principal diferencial aqui. Dois principais diferenciais, na verdade. O primeiro eu acho que é em termos culturais, assim. Então, eu conheço um pouco do concorrente, até o meu trabalho visitar aí a concorrência, os meus parceiros e tudo mais, é uma coisa que eu faço bastante. E eu acho que a gente tem, eu acho que comparativamente a gente tem uma cultura muito forte. Uma cultura que preza, sobretudo, a realização de sonhos das pessoas. E aí eu sei que tem muita empresa que fala isso, mas aqui é de fato verdade. Então, se qualquer pessoa perguntar para qualquer colaborador, qualquer sócio da Olimpo, se a gente pratica a nossa cultura, eu tenho certeza que qualquer colaborador sócio da Olimpo vai falar, cara, a cultura é de fato praticada dentro da empresa que eu trabalho. Então, nossa cultura voltada para pessoas, né, que coloca de fato ali o cliente na frente, faz toda a diferença. E agora, uma resposta mais pragmática aqui, eu acho que a nossa organização corporativa, ela definiu o nosso sucesso. Então, em termos de governança, a gente conseguiu estruturar um comitê no qual tivesse uma divisão de poderes para tomada de decisão eficiente e racional, né? Então a gente senta na mesa sempre com uma racionalidade muito forte ali de como conseguimos alocar o capital de forma eficiente para a empresa continuar crescendo de forma sustentável. Então, sem pautado por números, a gente gera discussões para esses investimentos e eu acho que isso é um diferencial forte aqui quando comparado com outros escritórios de investimento, por exemplo. Sem dúvidas. Então, eu traria a organização corporativa e de governança como um diferencial. E aí eu vou trazer mais uma questão de organização, tá? A gente está falando de investimento aqui na pergunta anterior. Dentro da tomada de decisão de investimento, existe um negócio que chama Olimpo Advisor. Lá. Então essa é uma das organizações, né? Eu estou pegando uma delas. A Olimpo Advisor, como é que funciona? Então, todo último dia útil de todo mês sentam pessoas que têm
conhecimento de investimento na empresa. São 5 pessoas, então é um comitê que a gente faz para discutir a respeito de mercado. Aí olha para o mercado de fundo imobiliário, de fundos de previdência, de fundos de multimercados, enfim. E aí a gente discute, entende se a nossa alocação, o nosso direcionamento está correto, se questiona se está correto ou não está, traz outras alternativas de produtos e investimentos, né? E em cima disso a gente gera essa discussão para mudar ou não o direcionamento de investimentos da empresa, né? Então a gente faz a discussão no último dia do mês, já pensando no mês seguinte se muda algo na carteira dos investidores. Passado isso, a gente tem todo um alinhamento com a empresa no primeiro dia do mês, né? Então, uma reunião de alinhamento com toda a equipe comercial, com todos os integrantes da Olimpo, e aí a gente passa esse overview para a turma. Então, eu acho que essa organização, né, esse processo faz toda a diferença, até porque a nossa empresa é feita de pessoas e processos, né? Eu colocaria tecnologia também, mas pessoas e processos, né? Isso é o diferencial aqui. Sim, com certeza. E linkando com isso, quando um cliente Olimpo nos procura para ter assessoria de investimento, o que eles buscam, assim, mais em comum entre eles? Legal. Eu vou mais para o nível macro aqui dessa resposta, tá? Eu acho que todo cliente que busca assessoria do seu dinheiro busca alguém confiar. É isso. Confiança. Confiança. Eu não... Eu conheço o mercado financeiro, né? Mas se eu fosse um médico e não conhecesse nada de mercado financeiro, eu precisaria de alguém para confiar a tomada de decisão de onde investir o meu dinheiro. Então, no fim, é uma relação interpessoal, assim. Então, o cliente ele sempre está buscando a confiança. Da mesma forma que agora vamos colocar no papel inverso. Aqui eu conheço sobre finanças, mas não conheço nada de medicina. Se o meu médico não me transmitir confiança, eu não vou passar em consulta com ele ou fazer alguma cirurgia importante com ele. Então, eu acho que todo investidor e todo cliente ele busca, sobretudo, aqui a confiança no assessor, né? Guilherme, partindo para a nossa última pergunta, que a direção já está me olhando aqui, a gente tem tempo. Que pena. A gente podia ficar Ficaria horas aqui aqui, meu. Quais são as estratégias de investimento utilizadas aqui na Olimpo Investimento e como a gente se organiza com essas recomendações? Legal, boa. Então, as estratégias de investimentos, elas seguem as classes de ativos que existem hoje no mercado, né? Então, não vou colocar todas aqui, mas as principais hoje, elas são renda fixa, né? Então, a gente olha sempre a carteira do investidor em termos de estratégia ali, com algumas caixinhas. Então, renda fixa, renda variável, né? Fundo imobiliário, produtos alternativos. Então, aqui entra private equities, ou algum fundo de venture capital, algo que foca mais o longo prazo, tá? E produtos estruturados. Então, acho que essas são as 5 principais estratégias. Posso esquecer de fundos, né? Então, ainda fundos de investimento junto com previdência, tá? Então, essas 6 estratégias, elas são as estratégias que tangem ali 95% da carteira do investidor, tá? Se fosse colocar uma 7ª aqui, seria mercados internacionais, que é o que a gente começou a trabalhar muito forte nesse último ano, mas os 2,3 bi que a gente tem no escritório, a gente deve ter algo como 100 milhões de reais lá fora, assim. Então, ainda é algo que tem crescido na carteira dos investidores, tá? Então, e aí a gente tem uma visão muito holística aqui de como ter essa alocação para prover o retorno para o investidor, tá? E aí o que eu quero dizer com isso? Eu acho que o nosso trabalho ele é muito bem feito quando você de fato entende o cliente e as particularidades de cada pessoa, não? Então, e o que significa isso? É você sentar com o cliente e entender qual o objetivo que ele tem de retorno para atingir os objetivos que ele tem,
no curto, médio e longo prazo. Então, se você senta com um investidor que tem lá 3, 4 milhões, tem uma renda baixa, ou busca uma renda ali perante o patrimônio, né, de 10 mil ou 15 mil reais por mês, e fala que a pretensão dele é com aqueles 3, 4 milhões se aposentar, a gente vai fazer um cálculo de que ele não precisa tomar risco. Hoje, com as taxas de juros que são praticadas na nossa economia, ou até na economia global, ele poderia ter uma carteira muito conservadora para prover ele atingir o objetivo dele, que é se aposentar, porque ele já tem 3, 4 milhões e está buscando uma renda de 15 mil reais por mês. Então, isso traz uma visão mais holística da carteira. A gente entende em toda a diversificação de ativo, entende teoria financeira, Markowitz, não colocar todos os ovos na mesma cesta, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender a necessidade do investidor, e isso que diferencia a gente, por exemplo, de um gestor de multimercado, um gestor de um fundo que está buscando otimizar retorno em detrimento ao risco. Não, a gente quer aqui otimizar retorno em detrimento ao objetivo do cliente. Assim. Então, eu acho que, em termos de alocação, isso é super importante. E aí a visão holística, por quê? Eu vou trazer o mercado de fundo imobiliário, né, que é um dos mercados aqui que a gente mais manja. Sim. O fundo imobiliário, normalmente o investidor parte do princípio que é um fundo que vai ter uma renda mensal e está aplicando em tijolo, né, tá comprando imóvel, mas não é bem aí, né, não é bem isso. Porque hoje, no mercado de fundo imobiliário, você consegue ter acesso a fundos que investem em renda fixa, em crédito privado, CRIs e CRAs. No caso, FIAGRO, né, mas em CRIs particularmente. Tá? Bom, por que o fundo imobiliário não pode fazer parte da alocação de renda fixa, crédito privado do investidor, visto que ele, de fato, dentro dele está comprando crédito privado, está comprando renda fixa. E dentro desse fundo imobiliário, muitas vezes, ele está alocado em quê? IPCA+. Então, ao invés de você colocar o investidor numa NTN-B, né, que é um título público indexado à inflação, você pode ter como alternativa colocar o patrimônio dele num fundo imobiliário que tem boa parte da carteira alocada em títulos com IPCA+. E assim ter um retorno isento do pagamento de imposto de renda e um fluxo mensal na conta dele. Então essa é a visão holística, essa é a visão. E aí isso aqui precisa sempre estar alinhado com o objetivo dele. Né? Então o objetivo dele é renda, o objetivo dele é uma aplicação mais longa, ele quer tirar daqui 2, 3 anos, e aí você começa a fazer essa alocação financeira ali, esse jogo financeiro de, é melhor uma NTN-B, é melhor um fundo imobiliário indexado a IPCA, é melhor um título de crédito privado de uma empresa não financeira, como por exemplo a Petrobras, por exemplo, que tem um vencimento em 2035, IPCA mais 7. Mas veja, é a mesma classe, a IPCA mais. Então essa é a visão mais holística de investimento, e eu acho que a gente consegue agregar aqui para o investidor. E aí a segunda pergunta é em termos de processo e organização. Né? Acho que eu disse um pouco disso em uma das respostas aqui. A gente tem um processo muito bem definido que é feito via Olimpo Advisor. Né? Então, a gente senta todo último dia útil do mês, discute a respeito do cenário econômico, discute a respeito da alocação das carteiras aqui da Olimpo. Na sequência, a gente tem uma comunicação com todo o time, com toda a equipe comercial, áreas estratégicas, áreas de suporte, back-office, e aí a gente dissemina essa informação pelas mesas. Né? Então, por exemplo, na parte de investimento, a mesa de produtos é super importante. Por quê? Porque ela, junto com a equipe comercial, os assessores, ela educa, então ela traz a informação, né, para a equipe e ainda atua ativamente com o cliente. Então, a 4 mãos. Né? Então, eu acho que esse é muito do processo que tem funcionado na empresa. E é assim que a gente faz, assim que a gente fez, e eu acho que a gente tem muita assertividade nessa parte de investimento especificamente. Então, e buscando sempre evolução, né? Sempre. O mercado é darwinista, então a gente precisa estar evoluindo aí. Eu lembro que vocês falavam muito assim, a gente troca a roda com o carro andando. Mas tem que ser assim, meu. E não é só o empresário do mercado financeiro, mas todo empresário sabe muito bem que é assim, né? Não tem como não ser.
Guilherme, foi muito bom o nosso bate-papo. Obrigada pela sua presença aqui no nosso canal. Eu sei que a sua agenda é extremamente lotada, então obrigada por você ter aceitado o convite. Obrigado, eu que agradeço e espero estar presente aqui mais vezes. Com certeza. Muito legal estar contigo e conseguir compartilhar toda essa informação e a história da empresa que a gente construiu junto, né, Mandinha? Obrigada, Boa. Gui. Valeu. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha, que faremos mais vídeos educacionais assim como esse. Até a próxima e bons investimentos!